Olá a todas e todos. Eu sou a professora Úrsula Farias, graduada em História, mestre em Educação. Seja bem-vindo a esta nossa conversa. Essa nossa conversa será baseada na pesquisa feita pela arqueóloga Jeane Cordeiro, arqueóloga e historiadora, que tem participado do projeto de restauração do Convento do Carmo, junto com a equipe da Resgate Consultoria e Escritório dos Arqueólogos. Essa nossa conversa, então, é para a gente pensar um pouco sobre como o Convento do Carmo, que está ainda de pé hoje no centro do Rio de Janeiro, numa região, no coração da cidade, ele foi testemunha das mudanças que foram ocorrendo no Rio de Janeiro e no Brasil, de uma forma, se a gente for olhar de uma forma mais ampliada, porque o Convento do Carmo se confunde com a história das grandes transformações que ocorreram no país, não só da cidade do Rio de Janeiro, mas com tudo que veio ocorrendo por ser o Rio, ter sido capital do país. O Convento do Carmo, então, ele começa, a sua história começa no período colonial e chega até os nossos dias. Imaginemos, então, quanto seus corredores e paredes têm histórias para contar, testemunha de muitas coisas que ocorreram no Brasil. Algumas coisas, infelizmente, a gente não consegue resgatar, não consegue descobrir, Tem coisas que só o prédio sabe. Mas outras nós podemos, por meio da pesquisa histórica e da pesquisa arqueológica, trazer para vocês aqui um pouco dessa história deste prédio, testemunha das mudanças do Brasil, das mudanças que passou o Rio de Janeiro. Ele tem muitas histórias para contar. É interessante, então, que nessa conversa nós vamos falar sobre a história do prédio, sobre a história do Rio e sobre a história do Brasil. Então, esse prédio como testemunha, como um artefato desta cidade. Bom, vamos começar então aqui a gente pensar nessa fundação da cidade do Rio de Janeiro. Ela foi fundada numa região que hoje é o bairro da Urca, perto do Pão de Açúcar, Então, assim, para quem não conhece o Rio de Janeiro, ela foi localizada, se iniciou ali. O Rio de Janeiro, então, vinha passando por ataques dos franceses, e nessa briga, a família Sá, muito envolvida e muito importante, nesse momento de fundação, e ocupação desse território colonial. Estabelecido, esse conflito, passado esse conflito, então agora vamos estabelecer a cidade. A cidade ela é deslocada, então, dessa região, como vocês podem conferir nesse mapa antigo, e ela vai passar, então, para um outro morro, um morro que hoje já não existe mais, que é o Morro do Castelo. A cidade, então, como vocês podem ver nesse mapa, nesse recorte, tem aqui, está dizendo assim, Cidade Velha, vocês podem observar, porque foi aqui, então, que a cidade iniciou. E ela vai, então, depois desse período, em 1656, ela vai para o Morro do Castelo, começa ali, e aqui a gente tem que a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, e os morros nesse período eles são ocupados, para começar essa cidade por conta do que se podia observar a partir dali. Então, a entrada da Baía de Guanabara, para observar se vinha algum ataque, pelo mar, observar, então, a parte, de trás, que ainda não era ocupada, quem está chegando, enfim, por uma questão de segurança. Então, esse Morro do Castelo vai sendo ocupado, com aparelhos burocráticos, e religiosos que vão começar, então, nessa organização da cidade. Mas como a cidade vai crescendo por conta de todas as questões ligadas à administração colonial e ao crescimento populacional, ela então vai descendo do Morro do Castelo, e vai se estabelecendo entre outros morros, Então, ela é uma cidade que, a princípio, ela cresce entre 4 morros, O Morro do Castelo, que é o primeiro, o Morro Santo Antônio, e à frente desses 2 morros, o Morro de São Bento, e o Morro da Conceição.
Desses 4, só o castelo não tem mais, né? Os outros diminuíram um pouco de tamanho, tem outros tipos de ocupação hoje em dia, mas vocês podem observar nesse mapa, né? Onde foi, então, assim, o coração desse Rio de Janeiro, que depois vai se tornar capital do Brasil, e por onde, né, vai ser palco de muitas histórias políticas que vão transformando, né, o país e que vão influenciar o uso, né, do prédio do Convento do Carmo. Então, para a gente compreender um pouquinho como é que esse arruamento, né, vai se dando nessa parte baixa, que é onde o convento foi construído. Bom, vocês podem ver na primeira imagem, né, como ainda as ruas eram muito poucas no início do século XVII, né, não tem ainda essa grande ocupação e o arruamento vai sendo feito. No segundo mapa, a gente vai observar, né, que é o início do século XVIII, que as ruas são retilíneas, né, já tem essa divisão maior, né, dos espaços, dos lotes, né, os chãos, né, como a gente diz, eram doados e depois vendidos, né? O chão é o que a gente poderia chamar hoje do terreno, né, do espaço que vai sendo construído. Então, assim, o convento do Carmo, ele foi, né, construído num desses chãos. E à medida que a cidade vai crescendo, né, o arruamento vai se organizando e todo o complexo urbanístico, né, e as transformações que precisam ser feitas para que essa cidade, né, possa se desenvolver e possa crescer, né, e que seus moradores possam ter essa vida urbana bem organizada e estabelecida, né? Então, assim, no início do século XVIII, a gente tem esse mapa que é a planta do Rio de Janeiro, e aí eu vou mostrar aqui para vocês, né? Nessa região aqui ficava, né, o Morro do Castelo, Morro do São Bento, Morro da Conceição, Morro do Santo Antônio, né? E a cidade crescendo aqui nesse meio, né? E aqui, então, né, essa linha aqui né, margeando, né, a Baía de Guanabara, que a cidade vai crescendo. Aqui tem a Ilha das Cobras, o convento, né, ele vai começar a surgir aqui, né, com uma pequena ermida. A gente vai ver isso um pouco mais adiante. Bom, então esse espaço aqui, que está destacado, né, em laranja, é aqui o coração dessa nossa história, dessa nossa conversa de hoje, né? É aqui que vai se desenvolver, né, que o convento vai ser construído, e é a partir daí que vai, então, surgindo muitas das questões políticas que vão transformando, né, a paisagem da cidade e vão transformando esse personagem dessa nossa história, né, o Convento do Carmo. Bom, hoje, essa é uma imagem atual, né, da região que a gente está tratando aqui, do Rio de Janeiro, e vocês podem ver como, assim, completamente diferente, né, por conta da urbanização, por conta de aterros, né, aterro que foi feito com a derrubada do Morro do Castelo em 1922, por conta de assoreamento natural que foi ocorrendo durante um período, né? Então a cidade ela cresce um pouco, né, para a linha da água, assim, por conta desses aterros, e ela também vai crescendo para trás, vai crescendo para os lados e cresce para cima. O Rio de Janeiro então explodiu, né, em algum momento. Então, mas essa região que a gente está destacando aqui é a região, né, que hoje ainda está, né, o prédio, personagem dessa nossa história, personagem dessa nossa conversa. Então, eu faço aqui um recorte, um zoom, né, vocês podem observar, né, aqui é a atual Praça 15, né, por aqui, aqui saem as barcas do Rio de Janeiro. Aqui a gente tinha uma linha, né, perimetral, que também já foi derrubada, né, na época das Olimpíadas do Rio, né, antes das Olimpíadas, nas obras, né, anteriores. Nós temos aqui a igreja de Nossa Senhora do Carmo, do Monte do Carmo, né, que é a antiga Sé. Aqui a rua 7 de Setembro, tá? Aqui fica o Convento do Carmo.
Essa ruazinha aqui é a Rua do Carmo, aqui atrás, era chamada de Trás do Carmo, né? Essa rua 7 de Setembro, a antiga Rua do Cano, ela não, durante um tempo, né, ela só vinha até aqui, a Rua do Carmo. Ela foi construída justamente porque essa região ficava alagadiça, né, então esse cano era para tirar a água daqui. Então aqui havia uma construção que ligava a igreja ao convento do Carmo. Essa rua aqui é a rua 1º de Março, né, que era 1º de Março, que era chamada da antiga Rua Direita. Aqui à frente vocês têm o Paço, né, imperial, onde a família real, quando vem para cá em 1808, ela vai ocupar esse espaço, né, como sua residência real. Enfim, é um espaço muito vivo, muito rico e que passou por algumas transformações. Trago aqui para você, né, que está assistindo essa nossa conversa sobre o Convento do Carmo, alguns usos, né, e principais usos e transformações que ocorreram, né, no período colonial, do Brasil Império e do Brasil República. Como é que essas mudanças vão ocorrendo, né? Esse é um trabalho, né, com base numa pesquisa feita por Lineker e Hoffman, né, Hoffman-Lineker, e a gente então traz algumas principais, né, intervenções e usos do prédio. O lugar, né, em que ele foi construído, como eu falei antes, são os chãos doados a Aires Fernandes, Antônio de Proença e Jorge Ferreira, né? A partir desses chãos, né, nesse espaço, em 1589, 1590, vai começar a construção do Convento do Carmo, uma edificação de alvenaria mista de pedra, cal, argamassa, que possuía até então, né, 2 pavimentos, né? Em 1697, ele vai passar pela sua primeira reforma, e nesta pesquisa não foram encontradas referências documentais ou bibliográficas sobre as modificações que foram executadas. Em 1702, também uma outra reforma que não se encontrou na pesquisa quais foram as principais transformações. Na terceira reforma, em 1750, o convento vai ganhar um terceiro pavimento, né? E acredita-se que o convento e a capela tenha sido unificados por uma torre nesta terceira reforma. A gente vai, então, ver em algumas imagens adiante como é que essas reformas aconteceram, né? O que ficou dessas reformas. Em 1761, inauguração da reconstrução da igreja anexa ao convento. Então, vamos ver em algumas imagens, né, em algumas reconstituições e até depois gravuras, né, feitas pelos viajantes que vieram aqui, em missões artísticas e culturais, e até mais adiante, né, em algumas fotografias, como esse prédio ele foi se transformando, né, e a gente vai observando também as mudanças que ocorreram na cidade do Rio de Janeiro, nesse período, né, nesse grande período de transformação. Então, só para a gente ter uma ideia, essa é uma reconstrução baseada em pesquisa histórica, né? A gente não tem imagens dessa época, mas se você... Essa linha da água, né, e a Baía de Guanabara, ao fundo, né, vocês podem ver parte do que hoje é né, do Maciço da Tijuca, bem lá ao fundo, né? E essa área plana, né, entre a montanha e o mar, que se desenvolve o Rio de Janeiro. E aí você tem, então, a construção, né, a ocupação dos carmelitas, né, dessa ordem religiosa, né, que é ali, né, acredita-se que é o núcleo inicial da ocupação dos carmelitas é a ermida da Nossa Senhora do Ó, e o hospício que foi construído, né, junto à ermida. Provavelmente iniciado em 1573, mas a construção efetiva do convento somente tinha sido iniciada em 1590. O seu fundador, o Frei Pedro Viana, em 1589,
né? Ele também foi fundador do convento do Carmo de Santos, né? Então era essa a missão religiosa. Então olha que interessante como era a paisagem, né? Como a gente pode pensar e inferir sobre esta paisagem, né? Essa pequena igreja, né? Uma ermida, né? E o hospício, né? Não era no morro, né? Mas já era na parte baixa, mas entre esses 4 morros, né? Que a cidade vai começar a se desenvolver. Né? Então, esse núcleo inicial, né, é a partir daí que a gente vai começar a ver essa história. Bom, passado um tempo, também essa imagem, uma reconstrução, né, a partir de pesquisa histórica, a gente pode começar a ver como a cidade, né, ela foi aumentando, foi sendo mais ocupada, e a gente vê aqui, né, aquela nossa ermida, né, esse pequeno núcleo está aqui. E a gente vê deste lado de cá, olha só, a construção do convento do Carmo ainda com 2 pavimentos, né? Com 2 pavimentos. Essa região aqui à frente é a que depois vai se transformar nessa rua aqui, na rua direita, né? Depois atual 1º de março. Aqui nessa linha da praia, mais adiante, né? Vão ser construídas outras edificações. Depois, com o tempo, né, essa linha de terra ela aumenta aqui num dado momento por conta de assoreamento natural. É interessante a gente ver nascendo esse convento numa região bem no centro deste assentamento da cidade do Rio de Janeiro, né? É uma ordem que se estabelece, um prédio grande que vai ser ocupado, então, por estes religiosos. A rua direita, né, ela era uma rua que tinha muitas igrejas, muitas igrejas. Hoje ainda algumas, né, estão lá. A igreja mesmo do Carmo, da Ordem Terceira do Carmo, que fica ao lado, a igreja dos militares, e outras, né, mas que permanecem ainda, né, que tem origem no período colonial. Em 1750, como a gente já falou, o convento ganhou um 3º piso, e é possível que nessa intervenção o convento e a capela, né, agora de Nossa Senhora do Monte do Carmo, e não mais de Nossa Senhora do Ó, né, fronteira à rua direita, tenham sido unidas por uma torre, e a gente vai ver isso em algumas imagens, né. É possível também que uma reminiscência construtiva do hospício, né, que tenha ganho nova função servindo de base ou cedendo espaço a uma torre, já que o convento e a capela da rua direita são separados hoje, né, pela abertura da rua 7 de setembro, no final do século XIX, né. Então, nesse espaço havia essa construção. Lembrando que a rua 7 de setembro, anteriormente, era chamada de Rua do Cano. E aqui a gente pode observar, já nessa imagem, né, num período, né, que a gente está tratando aqui, desse texto que eu acabei de ler para vocês, né, como a cidade já está mais organizada, assim, do ponto de vista, né, da ocupação urbana. Então, vamos aqui, né, ver aqui a igreja, vejam, né, aquela capela, a igreja, um prédio anexo, ela vai crescendo, né, uma torre que ainda existe. Então, esse complexo aqui, ele ainda existe hoje, esses 3 prédios interligados, com transformações, eles foram alterados com o tempo, né, por exemplo, hoje esse prédio aqui, ele tá do tamanho da torre, a gente vai ver isso em fotos, e essa aqui, né, nessa região, aqui já é o convento, já com 3 pavimentos, e esta aqui, né, é essa torre que liga a igreja ao convento, né, e aqui depois vai ser derrubado, né, para passar a rua, para aumentar essa Rua do Cano, hoje 7 de setembro. Então, aqui desse lado de cá, né, onde tem vocês podem ver esse prédio aqui, é um arco, né, que é o Arco do Teles. Então, para cá também, né, tem uma ocupação importante da cidade. E esse prédio aqui, né, aqui bem à frente, é o prédio do Paço, né, que vai ser ocupado depois pela família real. É um prédio que abrigou
outros importantes, teve ocupações, né, institucionais, outras, mas que não é ele, né, o alvo da nossa conversa hoje. Bom, o Brasil colônia, né, ele vai ser muito afetado, muito transformado pela chegada da família real e da corte portuguesa ao Brasil em 1808. Com a chegada, né, então, do governo, né, central, que estava lá em Portugal, mas vem para cá agora, né, e a corte, essa cidade colonial, embora, né, com algum desenvolvimento, ela não tem como receber toda a família real e mais a corte. Quando a gente fala de família real, estamos falando só de pai, mãe e as crianças, né, essa ideia de família, esse núcleo familiar não cabe quando a gente fala de família real, né? Família muito grande, e mais a corte, os funcionários, biblioteca, documentação, todo o aparelho burocrático de Estado acaba sendo transferido para cá, né? E ocorreu um movimento que assim que a família chegou, a cidade começou a ser observada, então, que prédios e que casas seriam ocupadas, né, pela família e pelos funcionários da corte. E aí, quando um prédio, né, ele era analisado e observava-se, né, que ele poderia receber a família ou um aparelho estatal burocrático, um funcionário, enfim, colocava-se um PR, príncipe regente, né? Só que o carioca já começava a fazer, né, hoje o que a gente chama de memes, né, mas as piadas, enfim, o PR virou ponha-se na rua, né? Então a ordem carmelita, ela recebe o PR ali na porta, os carmelitas eles são desalojados do convento, né? E o convento passa a ser utilizado como moradia de parte da família real portuguesa. Então vão ser construídas 4 contrafortes na fachada posterior do convento. Vejam, né, como é que o uso do prédio, né, por conta desse movimento e transformação política que ocorre no Brasil, ele vai fazer com que o prédio sofra alterações, né? Então, ali vai ser alojada a rainha Dona Maria I no 3º pavimento e a ala feminina da corte no 2º, e no térreo foi feita a alxaria do paço. Ou seja, né, o prédio ele se transforma por conta dos seus novos ocupantes que chegam aqui, né, ocupam esse prédio por conta de um movimento de transformação política, né, histórica, né, do território. Em 1810, a construção do passadiço, né, para a ligação do convento com o palácio. A biblioteca real é instalada no 2º pavimento. Lembra que eu falei que vieram, né, alguns livros e a biblioteca? Então, o paço, né, o prédio que em frente era ocupado, né, pelo Dom João VI e a Carlota Joaquina e né, parte da família real. Então, para ter acesso a outra parte da família real, foi-se construído um passadiço, porque eles não iam ficar passando pela rua, né, para chegar até o convento. E nessa imagem, nessa aquarela, que eu mostro aqui para vocês agora, a gente vê esse passadiço, né? Então aqui, né, é a rua direita, atual 1º de março. Aqui, o prédio do Paço, tá? Ele fica aqui, prédio aqui. Aqui, o convento do Carmo e aqui o passadiço, né? Veja que aqui embaixo tem o espaço, né, para continuar a circulação da rua, e aqui o passadiço que liga. Mas o prédio ele vai ganhar depois um outro passadiço também, ele vai ter 2 passadiços, né? E as transformações continuam ocorrendo no Brasil. Esse espaço, né, do Paço Imperial, do convento, ele é um lugar, né, do poder. Então, ele é um lugar muito importante também para onde, né, ocorreram
todos os acontecimentos ligados, né, à família real, de grande importância, né, para mostrar, né, o poder, todas as questões simbólicas, elas vão ocorrer também nesse espaço, né? Então, no período do Brasil Império, né, o prédio ele vai ser depois desocupado, né? Em 1840, o convento vai passar a abrigar o IHGB, então já não tem mais a família real ali, que se mudou para, né, São Cristóvão, e o convento passa a abrigar o IHGB em uma das salas do terceiro pavimento. No segundo reinado, em 1856, a demolição da ala do convento anexa à capela e outras construções para a passagem da Rua do Cano e subsequente necessidade de construção do passadiço conectando o convento à capela imperial, né? Ou seja, ainda, né, ela não desocupa tudo ali, né, mas não desocupa todo o prédio, né, a família real ainda parte por ali. Então, para ter o passadiço, também para eles não passarem pela rua e irem para a igreja, então passava por cima, né. Então, ainda tem uma ocupação da família, mas, e eles não podem passar ali no chão, né. Bom, aqui a gente tem uma imagem da praça, né, atual Praça 15, mas o Paço, como eu disse para vocês, um lugar, né, de poder, né, de demonstração desse poder. E aí, então, eu vou trazer para vocês aqui alguns detalhes importantes para a gente situar um pouco. Né? Aqui aparece o Morro do Castelo, né, quando ele ainda existia. O Paço, né, esse prédio, e aí à frente, né, a Praça 15 ocupada, né, na coroação de Dom Pedro II. Bem aqui à frente, olha, essa parte aqui foi uma estrutura temporária, né, construída para a coroação do Pedro II. Ela fecha, né, essa construção temporária, ela vai fechar. Aqui é o Paço e ela fecha aqui a praça, né, e a rua direita, né, aqui atrás. A gente vai ver também, né, aqui a Igreja do Carmo, né, e o Convento do Carmo, aqui atrás dessa construção temporária. É legal a gente compreender, né, essa localização e essas transformações que o Paço, né, foi passando, né, para a gente compreender a questão simbólica também, né, dessa ocupação, né, pelo poder, né, central. Então aqui a gente tem uma montagem, né, do mapa arquitetural e a gente vai então observar aqui, ó, aqui é a Rua 1º de Março, né, na rua direita, aqui atrás a Rua do Carmo, aqui a Rua do Cano, né, a Rua 7 de Setembro, ela vinha só até aqui, a Rua do Carmo. Depois ela vai, né, ela vai ser aberta, a torre que existia aqui ligando a igreja ao convento, né, deixa de existir. Então, aqui tem o passadiço que liga, né, o Paço ao convento, e aqui o passadiço que liga o convento à igreja, né, a capela real. Essas estruturas não existem mais hoje. Aqui uma imagem, né, um panorama da cidade do Rio de Janeiro visto a partir do Morro do Castelo. Então, a gente vai olhar para essa região agora sob uma outra perspectiva. Então, aqui a gente vê, ó, localiza imediatamente o passadiço, né? Aqui a Rua 1º de Março, né, a rua direita, aqui o passadiço, e aqui, né, o Morro do Castelo, da onde a cidade foi descendo para crescer, e aqui a gente já vê em 1854, né, no meio do século XIX, uma ocupação dessa região, então muito, muito maior, né, do que era antes. E aqui, gente, olha que interessante, essa é uma foto de 1870, né, e é bem um plano assim, bem de frente para a gente observar. Aqui, ó, só um pedacinho é o convento do Carmo. Aqui,
a Rua 7 de Setembro, aquela, né, que eu mostrei para vocês naquele plano, né? A Igreja Nossa Senhora do Carmo, a Igreja da Ordem Terceira do Carmo, e aqui, então, o passadiço, né, que ficava sob a rua. Essa foto é muito fantástica, ela é bem, muito bonita e mostra para a gente nessa dinâmica, né, do passo. Bom, com o advento da República as coisas vão mudar, né, inclusive os nomes todos, né. Em 1890, não tendo mais família real, então todo esse sistema de passadiço ele vai ser demolido, né. Em 1906, começa a redecoração da fachada frontal, demolição e substituição dos assoalhos, tetos, paredes, divisórias da parte da cobertura. Em 1911, vejam que interessante, né? É instalado um elevador, né? Também com essa coisa da modernização da cidade, da ocupação dos prédios públicos, né? De prédios importantes. Então tem ali, né, a modernidade chegando no nosso personagem, que em 1964, num outro momento da história do Brasil, há então o tombamento federal. Com isso foi feita a reforma para retirar as intervenções arquitetônicas feitas em 1906, né, essa redecoração da fachada. Foi concretada esse malha superior, conforme o perfil encontrado com o arco, sobre o arco do Tédio. Né, ele fica parecido com esse perfil. As bacias das sacadas foram reconstruídas, então, em concreto, né? Há toda uma transformação da cidade. E aí, na pesquisa arqueológica, né, que tem sendo feita, né, olha uma vista geral do poço do elevador, né? Óbvio que o poço fica né, nas partes mais subterrâneas, na parte subterrânea do prédio, né? Então, vejam que interessante, então, que vocês têm um pouco uma foto mostrando o trabalho de arqueologia, né, observando, expondo essas estruturas, né, ajudando a contar essa história desse prédio por meio, né, dessa cultura material, de tudo que foi feito nesse nosso personagem, dessa nossa conversa de hoje. Então, tem aí uma vista geral do poço do elevador, para vocês terem uma ideia de como é esse trabalho tão minucioso, né, de reconstrução, reconstituição dessa história de usos, né, do prédio a partir dessa pesquisa. Ainda no período do Brasil República, algumas outras transformações que vieram ocorrendo, né? Em 1974, 1982, a construção da torre no terreno adjacente, né? Então, atrás, o convento ele é em L, como vocês podem ver, foi demolida uma estrutura que tinha ali, anexa à fachada, e construída depois uma torre. Em 1997, há uma readequação do espaço interno, não foram encontradas documentações sobre as modificações utilizadas. Em 2008, tombamento estadual. Em 2010, o prédio desocupado. Né? O prédio do Convento do Carmo, ele vai passar por muitas ocupações, né? Ele vai ser Academia do Comércio, ele vai ser depois escola, né, de comércio, vai abrigar ali uma instituição de ensino superior, né? Vai ter um curso de direito dessa instituição de ensino superior. Também vai ocorrer ali no convento, né? Ele tem vários usos, né? Primeiro começa com o uso religioso, depois ele vai passar por um uso privado da família real, depois ele vai abrigar o IHGB, que, né, o IHGB depois é transferido, mas é interessante a gente pensar, né, no IHGB sendo fundado já nesse Brasil independente, né, com o objetivo de contar a história desta nação que surge. Então, o Convento do Carmo está ali ligado justamente na maneira de se começar a pensar a história desse país, né, então ele vai abrigar essa importante instituição, né, enfim, ele vai passando por uma série de transformações e usos, né, e hoje ele está passando por essa reforma. E aí, só para a gente olhar aqui agora, essa estrutura de uma outra perspectiva, né, a partir da Rua do Carmo, né, bem no meio da Rua 7 de Setembro, que hoje, né, passa o VLT. Então, a Igreja de Nossa Senhora do Carmo aqui desse lado, né, do outro lado, nessa Rua do 7 de Setembro, lembra que era a Rua do Cano, né, que vinha só até aqui, a Rua do Carmo, e aqui um outro bloco, né, do Convento do Carmo, né, dessa estrutura que a gente está conversando aqui agora. Aqui uma outra visão, né, não é uma foto atual, mas para a gente ter uma visão assim de cima dessa estrutura, vejam, né, o Convento do Carmo, né, assim, em L, vamos dizer assim, né, então
essa estrutura toda aqui, né, que ainda se mantém. Rua 7 de Setembro, a Igreja do Carmo, né? E aqui tinha um passadiço, não tem mais. Aqui tinha outro passadiço, né? E não tem mais. Aqui, a Igreja do Carmo, vocês podem ver como ela se transformou, né? Em uma das imagens a gente vê que ela vinha, esse prédiozinho aqui do meio, né? Vinha só até aqui, depois é construído, né, um outro pavimento, enfim. A Igreja do Carmo não é o objeto da nossa conversa agora, né? Aqui algumas referências que foram utilizadas nessa nossa conversa. Nesta nossa conversa, então, sobre o Convento do Carmo, você pode ter observado que este prédio tão emblemático no centro da cidade do Rio de Janeiro, assim como nós discutimos até agora, foi testemunha das grandes mudanças pelas quais a cidade, né, do Rio de Janeiro passou, né? As mudanças que ocorreram, que transformaram o Rio no que ele é hoje, e esse prédio foi testemunho e também ator, né, em todas essas mudanças e processos históricos do nosso país e da nossa cidade. Cabe, né, ressaltar que acabamos, de alguma forma, né, nos remetendo a alguns dos principais personagens que passaram por este prédio. Mas a gente também deve compreender que entre as paredes do Convento do Carmo passaram diversas pessoas anônimas, né, mas que fazem parte dessa história também. Passaram as cozinheiras, os copeiros, os agentes administrativos, funcionários públicos, né, pessoas também tão importantes quanto outros personagens, né, dessa história do Convento do Carmo. Vocês puderam ver algumas das peças que foram encontradas no convento, vestígios desta ocupação humana, vestígios do cotidiano, vestígios de uma certa intimidade daqueles que habitaram, né, esse prédio que é testemunho de todas essas histórias. É interessante, então, como a arqueologia pode nos proporcionar, né, um pouquinho desse contato com as minúcias, com os detalhes, né, desse tempo pretérito por meio dos vestígios da cultura material, que é encontrada nas pesquisas, né? Espero que vocês tenham gostado, assistam aos outros vídeos e comecem a olhar não só para esse prédio, mas para outros, né, da cidade do Rio ou da cidade que você esteja, se perguntando, né, que histórias esse prédio foi testemunho, de quais processos históricos este prédio pode ter sido um personagem importante. Esse é o nosso convite à reflexão, à curiosidade e à investigação científica, que é para todos de alguma forma, né? A ciência está aí para todo mundo, sobretudo neste momento, né, de grandes questionamentos. Algumas perguntas ela consegue nos responder. Muito obrigada por nos acompanhar até aqui.